É uma tragédia essa história do estupro da menina. Todo estupro é uma tragédia, todo crime é uma tragédia. Já se falou muito sobre cultura do estupro. Eu acho que isso acaba virando um clichê, né? Cultura do estupro e tal. Não há dúvida que tem um monte de gente, muitas mulheres que andam na rua com medo. É importante você ter leis que punam quem faz isso. As leis já existem, só falta colocar as leis em prática, porque o aparelho do Estado não tem competência para fazê-lo. É importante você fazer uma conscientização nas escolas de respeito às meninas e tal, mas tem um fator que eu acho que é muito importante e que não aparece muito no debate. Não será possível enfrentar o aumento de estupros sem a sensibilização dos meninos com relação a isso. E ninguém vai conseguir a sensibilização dos meninos simplesmente cuspindo na cara deles na escola que tudo que eles fazem é machismo, que qualquer desejo que ele demonstra é machismo, que qualquer paixão que ele tem por uma menina é machismo, ou qualquer opinião dele é machismo. É importante se conseguir a sensibilização dos meninos para esse assunto por uma razão muito simples. Desde a pré-história, faz parte do universo de responsabilidades do homem, que é fisicamente mais forte, ajudar a preservar a integridade física das crianças e das mulheres. Isso não tem nada a ver com dizer que as mulheres não são independentes. Essa discussão, aliás, me dá sono. Certo? É claro que as mulheres têm que ser independentes, é claro que os homens têm que respeitar as mulheres, é claro que se a mulher quer andar de saia curta, isso não significa que o idiota tem que meter a mão nela, isso tudo é claro, tem que ser repetido à exaustão, tá? Agora, um certo tom que tem sido cada vez mais comum, inclusive meninas jovens em escola, que é pela simples referência ao fato que em algumas situações, até abrir vinho. Outro dia me contaram que uma menina ficou ofendida porque o cara queria abrir o vinho para ela, dizendo que ela também consegue abrir vinho. Quem é que está em discussão se quem consegue ou não abrir vinho? É claro que consegue abrir vinho, né? A questão é outra, a questão é que existe uma variável aí que é importante voltar a sensibilizar os meninos pela responsabilidade que eles têm em defender meninas que eles vejam situação de integridade física ameaçada. Ele tem que intervir, ele não pode deixar acontecer, ele tem que entender que isso daí é alguma coisa que diz respeito a ele. Infelizmente, esse tipo de discussão desapareceu. Muita gente, inclusive, vai achar que eu colocar isso é machismo só para os idiotas. Isso chama-se cuidado, amor, responsabilidade, investimento. Faz parte do investimento você perceber que homens e mulheres têm que cuidar um dos outros, cada um da forma que lhe é mais específica ou mais capaz. Veja o que aconteceu recentemente na virada do ano em Colônia, quando houve aquele assédio, violência sexual com algumas mulheres na Alemanha. No dia seguinte, homens foram para a praça com cartazes Respect Our Women, Respect Our Women, não sei o que. Eu concordo plenamente com as jornalistas que levantaram esse problema na época, dizendo que a função deles não era ir para a rua com cartaz Respect Our Women, apesar de que também sim. A função deles era pegar os caras que estavam assediando as mulheres e dar um cacete nos caras, impedir que eles fizessem isso. Isso faz parte do contrato social. Os homens cada vez ficam mais covardes, mais frouxos, inclusive mais ressentidos, certo? Isso não ajuda nessa discussão. Além do fato óbvio de que família dissolvida, não tem quem tome conta de ninguém. Há 40, 50 anos nós estamos literalmente descendo o cacete da família, dizendo que é patriarcal, que é opressora, que não precisa, que menina pode ter filho sozinho, que é uma mentira, tanto é ruim para ela quanto é ruim para a criança. Então, assim, também o descaso com os meninos e as meninas, principalmente áreas economicamente mais vulneráveis, onde você não tem pai e mãe para ajudar a tomar conta, isso ajuda sim na violência de todos os tipos, inclusive na violência no caso de estupro. Portanto, além de tudo que se fala, que eu acho importante, é importante trazer para a pauta, desde a escola, desde pequeno, os meninos têm que aprender que eles têm que ser responsáveis pela integridade física das meninas, porque isso é uma capacidade que a natureza lhe deu no processo evolucionário.
e portanto isso tem que fazer parte da nossa cultura. E também parar de ficar esculhambando a família o tempo inteiro, como um monte de sociólogo e filósofo e psicólogo adora fazer por aí, certo? Xingando ela de patriarcal, opressora. Família tem, como se fala por aí, os seus problemas, certo? Os seus problemas. Mas todo mundo sabe que criança que cresce sem família, a chance de dar errado é maior ainda.